Como não estava gravando, então vou repetir um pouco, bem brevemente, aquilo que a gente já falou, que são as propriedades físico-químicas dos materiais, que são propriedades que são intrínsecas aos materiais, são propriedades que fazem parte dos materiais, deles, não tem muito o que discutir. Então, a primeira dessas propriedades, que é a mais sensível para a gente no dia a dia, é a massa específica. Se você pega um pedaço de, vamos dizer, uma bolinha de 10 centímetros de diâmetro de borracha, ela tem um determinado... Vou falar agora, depois vão me corrigir, tá ok? Vou corrigir o que eu vou falar. Ela tem um determinado peso. Se você pega uma borracha de espuma, ela vai ter um peso muito menor. Se você pega uma bolinha de... Falei uma borracha de espuma, não, uma bola de espuma. Se você pega uma bola de pedra, né, um pedregulho grande, num formato aproximadamente arredondado, ele tem um peso maior do que o peso da borracha e da espuma. Se você pega um de metal, por exemplo, de alumínio, o peso é maior ainda. Se você pega aço, o peso é ainda maior. Se você pegar ouro, é maior ainda. Vamos dizer que você pegue um pedaço de aço que pese 700 gramas. Uma bolinha de aço que pesa 750 gramas, 780 gramas. Se você pegar uma bola de ouro do mesmo tamanho, ela vai pesar 1,9 kg. Então, isso é uma propriedade que a gente chama de densidade, e a densidade, a gente pode falar que a densidade é peso dividido pelo volume, ou massa dividido pelo volume. Ela permite essa confusão. Quando a gente fala massa específica, não, a gente está falando só massa dividido por volume. Na superfície da Terra, para uma determinada massa eu tenho um determinado peso, mas em outros lugares não. Então, eu tenho uma massa que vai ter um peso diferente do peso que tem na Terra, a mesma massa. Por isso, quando a gente fala, a massa específica é um dado mais exato, uma informação mais exata, uma maneira mais exata de falar. Você vai olhar ou você quer que a gente olhe? Só um instante, pessoal. Beleza. A condutividade elétrica, existem alguns materiais, tipicamente os metais, têm boa condutividade elétrica. E alguns materiais, por exemplo, polímeros e cerâmicas, tipicamente têm uma má condutividade elétrica. Existem algumas cerâmicas que têm uma condutividade até razoável, mas a maioria das cerâmicas é isolante, e os polímeros também, a maioria dos polímeros é isolante. Eu não conheço nenhum polímero é no dia a dia, né, para quem está na aula passada, estava na aula passada, não tem novidade, mas para quem não leu o material ainda e não estava na aula passada, polímero é o nome mais adequado para a gente dar para plásticos e borrachas. As borrachas a gente também chama normalmente de elastômeros. Então, elastômeros e polímeros normalmente são isolantes. Eu não conheço nenhum que seja condutor por natureza. Você pode colocar pó de metal dentro do polímero, isso dá uma certa condutividade a ele, mas por natureza eu não conheço nenhum que seja condutor. E eu estava falando também do semicondutor, que é o caso do silício com um pouco de germânio. Ele é um cara que é um semicondutor, e semicondutor não quer dizer que ele é mais ou menos condutor, mas quer dizer que ele é condutor em certas circunstâncias e é isolante em certas circunstâncias, e esse conjunto de germânio com silício é utilizado para fazer transistor, especialmente os transistores que vão lá no chip do computador, que são bilhões e bilhões de transistores dentro de um chip de computador. E a condutividade elétrica normalmente está associada com a boa condutividade térmica. Por que os metais tipicamente têm uma boa condutividade elétrica e uma boa condutividade térmica? Quando você olha o metal, não adianta eu pegar isso daqui porque eu estou sem mão, vou tentar aqui com o mouse. Quando você pega
Ah, não estou compartilhando, nem adianta, esquece. Mas quando você pega um metal, você tem o núcleo atômico. Na verdade, qualquer material que a gente tenha na Terra normalmente, né, daquilo que a gente vai falar aqui, tem um núcleo atômico, onde lá dentro tem dois caras, um chamado próton, outro chamado nêutron, e em volta do núcleo você tem uma série de elétrons rodando, como os planetas em torno do Sol. A quantidade de próton que tem dentro do núcleo é o que define o que é o material. Então, o oxigênio tem 8 prótons, o carbono tem 6 prótons, o hidrogênio tem 1 próton, o hélio tem 2, o ferro, se não me falha a memória, tem 26. Então, o número de prótons é que define o que é o material. O número de nêutrons pode variar. Então, a gente tem o carbono 12, por exemplo, que tem 6 prótons, 6 nêutrons, e tem o carbono 14, que tem 6 prótons, porque para ser carbono tem que ter 6 prótons, e tem 8 nêutrons. Então, os metais são bons condutores porque em volta do nêutron os elétrons estão meio soltos, estão meio dando bobeira. Então, o elétron fica passeando de um núcleo para outro, né? Aquele núcleo que tem lá os prótons e nêutrons, o elétron vai para lá e vai para cá. Então, quando eu começo a meter energia nele, seja energia elétrica ou energia térmica, os elétrons ficam danados e começam a movimentar rapidamente. Se é energia elétrica, eles movimentam tudo para o lado ordenado, né? Pode até ser corrente alternada, ele vai e volta, vai e volta. Se é energia térmica, não, eles começam a bagunçar, começam a andar para todo lado, e aí esquenta. Então, e vai transmitindo o calor para frente. Isso que é condutividade elétrica, condutividade térmica. Mais 1 minuto. Agora são 5. Porque agora está na hora de pôr baguete no fogo. Eu preciso que vocês ponham o baguete. O baguete vai ser um pacote. Baguete no forno, 20 minutos em forno alto, depois tem que sair para baixar o fogo. Quando a gente voltar, a gente vai querer comer dessa baguete, hein? Ah, quando voltar às aulas, a gente faz um dia lá na escola. Lá tem cozinha, a gente faz lá. Legal. No sábado. 19h40, 20 minutos, 20 horas. Então, falamos de condutividade elétrica e condutividade térmica. Então, os materiais que têm uma boa condutividade elétrica e uma boa condutividade térmica é porque eles têm esses elétrons que estão meio de bobeira, não está preso em nenhum núcleo. Quando você pega um metal, vou falar de um que eu acho legal, tungstênio. Tungstênio tem uma boa condutividade elétrica, tem uma boa condutividade térmica. Mas aí você oxida o tungstênio. Não, você liga o tungstênio com carbono, desculpa, você faz um carbeto de tungstênio. Quando você faz um carbeto de tungstênio, essa junção de carbono e tungstênio, você forma uma coisa chamada uma cerâmica.
Aí aquele elétron do tungstênio que estava dando bobeira, ele vai se associar com o carbono. O tungstênio e o carbono se associam pelo compartilhamento de elétron. Então, na hora que eles começam a compartilhar o mesmo elétron, eles ficam, de certa forma, né? Existem maneiras de mudar isso, óbvio, mas eles ficam indissociáveis. Porque o que acontece? Quando você forma um cara desse tipo, você faz com que a energia das tuas moléculas lá, dos teus átomos, caia. Porque quando você tem esse arranjo que você juntou com carbono, ou com nitrogênio, ou com oxigênio, você faz com que o composto químico tenha uma quantidade de energia disponível menor do que o metal sozinho. E se tem, ou seja, para você, quando você faz essa reação, você libera calor, você libera energia. E aí, a natureza sempre procura um estado de energia mais baixa. Então, é difícil para você desmanchar um carbeto de tungstênio, desmanchar um óxido de ferro, você tem que, ou um carbeto de ferro, você tem que adicionar energia para quebrar esse cara aí. Ou mesmo o óxido de ferro, né? Que a grande maioria dos minerais são óxidos, e a gente desmancha eles através da adição de energia. Então, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Quando eu tenho um material com baixa energia, significa que aquele elétron está fazendo parte ali daquela molécula. E aí, se eu tenho uma molécula que tem um elétron compartilhado, né, entre dois ou mais átomos, mas ele não sai daquele circuito, ao contrário dos metais, que o átomo está meio doidão, está de bobeira. Se você juntou isso, esse elétron não tem liberdade de movimento. E aí você vai tentar transmitir energia elétrica, você não consegue, porque você não tem elétron livre para se movimentar. Você vai tentar transmitir energia térmica, você não tem elétron livre para transmitir o calor. Então, como os metais têm os elétrons livres, eles são bons, né, para transmitir. E os materiais que não têm os elétrons livres são ruins para transmitir, são isolantes. Quando a gente vê, não sei se alguém de vocês já parou debaixo de uma linha de alta tensão para dar uma olhada. Mesmo nos postes, às vezes não, sempre, tem esse tipo de coisa, mas na linha de alta tensão é muito visível. O fio não é preso direto no poste. Existe porque a torre é metálica. O poste não, o poste é isolante, mas a torre é metálica. Então, existe uma espécie de uma bobina de cerâmica que o fio está amarrado aqui embaixo, que é justamente para que a eletricidade não flua, não vá para as torres. E aí eu preciso de isolante elétrico. Então, há coisas que a gente quer que sejam isolantes elétricos, há coisas que sejam condutores. O cabo da panela, por exemplo, tem que ser isolante, senão você se queima. Por outro lado, a panela tem que ser condutora, porque senão não passa o calor do fogão, o calor vai para fora, para o ar. Então, ser bom condutor, ser mau condutor, ser elétrico ou térmico, não é per si uma qualidade boa nem ruim, depende do que você vai fazer com isso. Dilatação térmica. Dilatação térmica é uma coisa legal. Todos os materiais, conforme você aquece, eles aumentam se você estiver olhando uma barrinha fininha, ela aumenta de comprimento. Se essa barra for uma régua larga, ela aumenta de área. Se for um bloco de material, ele aumenta de volume, ou seja, as 3 dimensões aumentam, na verdade. É que quando eu pego uma barra fininha, uma dimensão é muito menor que a outra, eu não consigo notar. Mas as 3 dimensões aumentam conforme aumenta a temperatura, ou seja, dilatação tem a ver
que a gente está falando aqui é dilatação térmica, eu devia até ter escrito aqui, dilatação térmica, não é uma dilatação qualquer. Isso dificilmente é uma propriedade que a gente procura muito, mas existem alguns materiais que utilizam essa propriedade. Se você pegar duas chapas, por exemplo, de materiais diferentes, de metais diferentes, cada metal tem um coeficiente de dilatação, ou seja, um metal dilata mais do que o outro quando esquenta. E aí quando você junta os dois, você faz uma espécie de interruptor eletroeletrônico, porque se você fizer uma chapinha assim, né, côncava, deixa eu ver se, aí, aqui, e de dois materiais, quando um material dilata mais do que o outro, você pode ter um movimento desse tipo, ela estrala. Se você ficar reparando nas geladeiras, especialmente nas geladeiras mais antigas, as novas não sei se ainda tem isso, mas você ouve o estralo quando essa chapinha se movimenta e ela abre e fecha. E conforme ela abre e fecha, é que liga e desliga a geladeira. As mais modernas não tem. Não sei se as mais baratas, apesar de moderna, ainda usam esse recurso. As mais modernas usam outro recurso, que já é eletrônico, chama termistor, então é um pouco diferente. Então, ou seja, a dilatação térmica também é uma característica que você pode utilizar em certas ocasiões. Na segurança elétrica, você tem alguns... me fugiu a palavra agora. Disjuntores, que são disjuntores térmicos. Ou seja, conforme a corrente elétrica vai passando, aquele cara vai esquentando. Se a corrente for mais alta do que ele está dimensionado, ele esquenta demais e ele interrompe o circuito. Então, isso falei a palavra, me fugiu novamente. Mas é um método de segurança. Disjuntor térmico. Você tem disjuntor elétrico e disjuntor térmico. É um disjuntor térmico. Então, o disjuntor térmico, ele usa a propriedade da dilatação para segurança elétrica. Então, existem alguns produtos, algumas coisas que usam dilatação térmica como a característica, a propriedade do material que te interessa e você usa ela para produzir aquilo que você quer. Eletromagnetismo, deveria até estar junto lá com atividade elétrica, é a propriedade que os materiais têm de reterem ou não o magnetismo. Então, existem materiais que são não magnéticos. Existem materiais que são magnéticos, mas todo mundo já na vida já brincou com um ímã, né? Um ímã é um material magnético. Agora, o aço normal, o aço carbono, também é um material magnético. Só que no estado natural dele, você não vê magnetismo, mas se você aplicar um magnetismo, né, quando você tem um ímã, não sei se alguém de vocês já viu um ímã de neodímio, o ímã de neodímio é extremamente forte. Se você encostar um ímã de neodímio numa peça de aço normal, que não seja o aço inox, a hora que você tirar o ímã, deixar ele por um tempo lá, a hora que você tirar, aquela peça que foi tocada, né, por algum tempo pelo ímã de neodímio, ele passa a ter magnetismo. Ou seja, o aço normal, o ferro, são materiais magnéticos. O cromo é magnético. Não, cromo é magnético. O níquel não. Então, quando você tem aço inox, o aço inox muda a estrutura, a gente vai falar um pouco na próxima aula, a gente vai falar de estruturas cristalinas, e quando você acrescenta uma quantidade razoável de níquel, aí na faixa dos 10% de níquel, 8 a 10% de níquel no aço, que
que você vai fazer um tipo de aço, que chama aço inoxidável, austenítico, o aço austenítico ele deixa de ser magnético, é um aço que não é magnético. Você consegue magnetizar ele quando você aplica uma corrente elétrica alta, mas tirou a corrente, ele deixa de ser magnético. Então, ele não tem magnetismo residual. Então, isso é chamado de paramagnético. Ou seja, é magnético enquanto está recebendo um campo magnético. Deixou de receber o campo magnético, o material deixa de ser magnético. Então, existe o magnético, não magnético e o paramagnético. Não magnético é uma infinidade, né? Os plásticos são não magnéticos, as cerâmicas são não magnéticas, o alumínio não é magnético, nem paramagnético. Então, tem uma série de produtos que, de maneira alguma, apresentam magnetismo. E outras apresentam quando submetidas a um campo magnético, e outras apresentam independente do campo magnético. E, de novo, isso é uma característica que é utilizada para fazer, por exemplo, se eu quero um ímã que seja não permanente, né, que eu quero ligar e desligar o magnetismo, eu vou usar uma bobina elétrica e vou usar um material paramagnético no núcleo, porque vai amplificar o campo magnético da bobina. Eu poderia até fazer só a bobina, só que só a bobina, ela tem um campo magnético bastante baixo. Quando você põe um material paramagnético dentro do núcleo da bobina, ela tem um magnetismo muito mais alto. Pessoal, estou falando de bobina, estou falando de núcleo de bobina, estou falando uma série de coisas aqui, agora que eu me atentei. Então, se eu falar alguma coisa aqui, ô professor, o que é isso? Tá? Pode parar e perguntar, não se aveste, não. E uma outra característica, uma outra propriedade físico-química é a resistência à corrosão. A gente vai falar no próximo semestre bastante de duas dessas características aqui. A primeira, que é a massa específica, e a última, que é a resistência à corrosão. Resistência à corrosão, a gente vai falar em Tecnologia Mecânica 2, que é um dos assuntos que a gente fala em Tecnologia Mecânica 2 é proteção superficial, e massa específica a gente vai falar em automação 1. E o que tem a corrosão, a resistência à corrosão, a ver com a proteção superficial? Tudo, né? Faz uma proteção superficial nos materiais quando eu quero reduzir ou eliminar, tentar eliminar a corrosão do material. Está dando um sinal de má qualidade de rede aqui? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Só um pouco picado, mas dá para ouvir. Se eu falo mais devagar, fica melhor para ouvir ou não muda nada? Não muda nada, até porque quando você está falando, tá assim, meio com delay. Entendi. Então, vamos na velocidade aqui, então. Então, resistência à corrosão, na verdade, é uma maneira da gente falar uma propriedade química, que é a propriedade que faz que o material tenha afinidade com outros materiais, especialmente com oxigênio. Então, o alumínio, por exemplo, ele não se liga com facilidade com oxigênio. Por que não? Na verdade, ele liga, só que depois que ele ligou, ele forma uma película. O Gustavo está balançando a cabeça aí, está ruim de ouvir, Gustavo? Não, só bateu um sono aqui, aí eu dei uma chacoalhada. Tá, eu dormi 4 horas essa noite, então também estou baleado. Então, a resistência à corrosão é a afinidade com oxigênio, principalmente. E a gente pensa, bom, o alumínio, então, não tem afinidade com oxigênio? Tem
tem muita afinidade. Só que quando o alumínio se liga com o oxigênio, ele forma um cara chamado alumina, que é o Al2O3. Então, eu tenho 3 oxigênio e 2 alumínio. E ele forma uma película. Película, para quem ninguém parou para pensar, é uma pele fininha, né? Pele, película. Então, ele forma uma película sobre o alumínio que impede que o oxigênio continue penetrando. A alumina é uma cerâmica. A L2O3 é uma cerâmica, que é inclusive obtida a partir da bauxita para fazer o alumínio. Então, para fazer o alumínio, a gente vai ver daqui a pouco, a gente pega a bauxita, que é o minério, purifica a bauxita de maneira que sobe para a gente só alumina. Daí essa alumina vai passar por outro processo para poder fazer o alumínio. Então, quando o alumínio é exposto ao oxigênio, ele oxida uma camada muito fina, entre milésimo e centésimo de milímetro, que protege o alumínio e impede que o oxigênio continue penetrando e continue causando a corrosão. Por isso que o alumínio não se corrói. O ouro é diferente. O ouro, ele não tem afinidade com o oxigênio. Desculpa? É bem interessante essa propriedade dele de se autoproteger, né? Só uma curiosidade. A alumina é a L2O3, certo? Certo. E ela é obtida num processo intermediário para se encontrar o alumínio puro. É assim, para você fazer alumínio, você tem que minerar, e no Brasil o minério mais comum de alumínio, existe muito alumínio na crosta terrestre. Uhum. Mas o alumínio da crosta terrestre está em forma de sulfetos, ou seja, sulfeto de alumínio, enxofre ligado com alumínio, o oxigênio ligado com alumínio, e, se não me engano, existe também cloro ligado com alumínio na natureza. São 3 ou 4 minérios diferentes. E o mais rico em alumínio dos minérios é a bauxita, que é rica em alumina, que é o óxido de alumínio. É um óxido de alumínio que junta 2 átomos de alumínio com 3 átomos de oxigênio. Então, isso é uma cerâmica. A alumina é uma cerâmica. Só que essa cerâmica misturada no meio da Terra dá um minério. Ele forma uma espécie, quase um barro. Aí você tem que pegar essa terra rica em alumina e separar aquilo que não é alumina para obter alumina pura. Quando você obtém alumina pura, você tem um pó branco. Agora é 30 segundos. É só baixar o forno e já volto. Mas põe o despertador, senão você tem eu, hein? Se ficar pronto, senão fica de hoje mais 5 minutos. Então, a gente purifica a bauxita até obter alumina pura. A alumina é um pó branco. Esse pó pode ser usado... Opa, alguém roubou a apresentação minha aí? Roubou? Sumiu, né? Aqui para mim tá aparecendo na tela nenhuma. Para mim sumiu. Bom, vou terminar de falar da alumina aqui, daí, se for o caso, eu paro e reinicio a apresentação. A alumina pode ser
usada úmida para algumas aplicações, a gente vai ver isso daí. Ela pode ser seca, e seca ela tem outras aplicações, e também seca ela vai entrar num processo de fabricação do alumínio, que é um processo eletrolítico. Então, é um negócio meio... acho, processo PAI. Professor, como que é? O senhor poderia dar uma breve explicação como é que é o processo do alumínio? A gente vai ter uma aula só para falar do processamento do alumínio. Tá bom, então, tá bom. Eu disse porque, como eu falei do Maranhão, a gente tem uma planta da Alcoa, que lá se chama Alumar. E eles extraem bastante bauxita no interior do Pará, e aí escoa pela ferrovia até o Maranhão. Antigamente, eles beneficiavam o alumínio lá mesmo, só que eu acho que agora parou. E eu achei interessante... Ele faz alumínio ainda? Então, eu não tenho certeza, mas eu lembro, eles chamam o processo lá de redução, que essa parte da fábrica tinha fechado, ou ao menos fechou após 2015, não sei se voltou. E aí, quando você está falando de alumina, eu só dei um instalo aqui, né? Como ela, sei lá, está aí no processo do alumínio, ela não tinha aplicações interessantes. Mas o senhor vai falar futuramente, né? Ela parece ser bem estável, né? Agora parece que voltou a apresentação aqui. Consegui controlar de novo. Ó, algum desses caras aqui pode ser feito de alumina. Se bem que esse daqui está mais com jeito de zircônio, mas a alumina é branquinha assim também. Você consegue fazer isso daqui, mas não é exatamente isso. Todo mundo sabe o que é rebolo, pessoal? Não. Todo mundo sabe o que é esmeril? Aquela roda do esmeril, que a gente nunca deve encostar o dedo quando ela está ali rodando, chama rebolo. O rebolo também é usado em outra máquina que se chama retífica. Eu falei essa história que não é bom encostar o dedo no esmeril quando o esmeril está rodando. Aí um cara que estava na turma falou que quando ele fazia Senai, vocês vão encontrar muito disso na vida profissional de vocês. O cara vai chegar para você e vai falar: você não é macho de pontinhos. Aí ele vai preencher esses pontinhos de diversas maneiras. Uma das maneiras que o cara costuma preencher é o seguinte: você não é macho de parar o rebolo na mão. E aí tem um cara que não percebe que dentro da palavra macho, especialmente nesse caso, em geral está assim, mas especialmente nesse caso, está embutido a palavra de estúpido. Né? Normalmente macho e estúpido é praticamente um sinônimo quando se trata de ser humano. Né? Você pode ser um espécime humano do sexo masculino, bom sinal. Agora, se você falar, não, eu sou macho, já começa a me deixar meio com suspeita que você tem problema. E aí o cara chega para você e fala: você não é macho de parar o rebolo na mão. E daí, se você for macho, você vai lá e vai parar o rebolo na mão. E daí você pode, que nem um colega do meu amigo, do meu aluno lá, que ganhou o apelido de dedinho, porque ficou só com um pedaço do dedo. Então, cuidado na hora que você quiser ser macho, que você pode, né, mostrar a sua macheza e ter problema depois. Eu tenho outro caso de macheza, mas o cara não foi macho o suficiente. Ele era só meio estúpido, não era completamente tonto. Que é uma coisa que se chama gelo seco. Todo mundo conhece gelo seco aí, pessoal? Sim, conheço. Deixa eu perguntar diferente. Alguém não conhece gelo seco? Se alguém não conheceu, eu explico o que é. Legal, todo mundo conhece. A temperatura do gelo seco é abaixo dos menos 50 graus. Menos 50, menos 70, alguma coisa por aí. Abaixo de menos 52 você já consegue formar gelo seco, mas ele pode estar até mais baixo do que isso. A água solidifica em torno de zero.
O nosso sangue é mais ou menos 90% água. Isso significa o seguinte: se a nossa temperatura baixar de 0, o sangue vai solidificar. E daí o cara chegou para o outro, na fábrica que eu trabalhava, a gente usava bastante gelo seco para fazer alguns ensaios. Aí o cara chegou para o outro e falou: você não é macho o suficiente de segurar o gelo seco na mão. E o cara falou: eu sou. Não, você não é. Eu sou, você não é. Quer ver como é que eu sou? Bom, por sorte, o cara não era macho o suficiente de segurar o gelo seco na mão. Então ele ficou mais ou menos uns 30 segundos e não gangrenou. Não chegou a solidificar o sangue. Ele só teve queimadura grave e perdeu a pele da palma da mão. Foi só 15 dias de afastamento por um ferimento bastante grave, profundo. Normalmente demora para cicatrizar. Alguns pontos, pega em pontos, porque o macho não aperta por igual, ele aperta mais ou menos diferente, um lado e o outro, então alguns pontos o estrago é maior. Então, tomem cuidado quando alguém no seu trabalho falar você não é macho o suficiente, porque você é o cara estúpido e o cara está querendo ser espertão, se você entrar na dele. Você não é macho de xingar o chefe, você não é macho de deixar um bilhete na mesa do chefe, você não é macho de passar a mão na bunda da menina, todas essas coisas que só macho faz. Vocês já entenderam o que eu quero dizer por macho, né? Só idiota, né? Isso. Então, é um péssimo adjetivo para uma pessoa, para um ser humano, é um péssimo adjetivo macho. Homem é um adjetivo muito mais bonito, né? Muito mais digno. E aí o homem começa sendo um ser racional. Então ele não vai segurar gelo seco, ele não vai parar o ventilador no dedo, que nem um cara que eu conheci também, que perdeu a ponta do dedo, não vai parar o esmeril no dedo, essas coisas todas. Bom, viajei pra cacete, né? Voltando aqui, por que eu tô falando esmeril? Porque eu tô falando da lumina. Peraí. Agora eu estava falando da lumina porque o alumínio tem resistência à corrosão, ele forma uma camada de alumina muito fina, então não é pó, ele forma uma estrutura cristalina de alumínio, ele forma uma rede, ele não forma um grão de alumínio, muito fino, é só por isso que ele consegue. E existe um tratamento que você dá no alumínio, que é chamado de anodização. Eu vou escrever aqui porque tem 2 tratamentos, um faz esse efeito que eu vou falar agora, e o outro não faz. Então, a anodização, ela cria uma camada, vou pôr entre aspas aqui, grossa, e alumina. O que é essa grossa? É em torno de 5 centésimos, mais ou menos. E a alodização, que é um outro tratamento que se dá para alumínio, é estético. Normalmente ele é colorido. Então você pode anodizar ou alodizar. A anodização cria essa camada grossa que é extremamente dura. Grossa que eu estou falando aí, centésimos, né? Deixa eu escrever de novo, escrever esse detalhe aqui. Grossa. Interrogação é aproximadamente, né? Aproximadamente 5 a 8 centésimos de... Por quê? Porque essa camada existe naturalmente no alumínio, só que é de milésimo de milímetro. Então, quando você cria essa camada mais grossa, ele dá uma dureza superficial, você consegue sentir. Então, se um alumínio for anodizado, você passa um prego por cima de leve, você vai ver que o prego não risca o alumínio, se ele tiver anodização. Aí, se você apertar, você vai quebrar essa camada e daí você vai conseguir riscar. A partir do momento que você tirou essa camada com uma lixa, por exemplo, aí você risca sem fazer força. E isso é que dá resistência à corrosão do alumínio. Então, por natureza, os metais são muito afeitos ao oxigênio, só que em alguns metais acontece esse tipo de fenômeno. Você cria uma camada de óxido
que é impermeável ao oxigênio, impede que continue oxidando. É o caso típico, por exemplo, do cromo, do níquel e do aço inox. O cromo e o níquel presentes no aço inox, eles criam essa camada protetora de maneira que o oxigênio não continua penetrando. Se você pega um aço comum, ele começa a descascar. Se você pega... Tudo isso que eu estou falando a gente vai ver com mais detalhe, tá? Se você pega um aço patinável, que chama, ele vai formar uma camada de óxido que impede o oxigênio de penetrar. Ele fica avermelhado, com aquela cara de enferrujado, só que você vai lá, você não cai ferrugem dele. É uma ferrugem que fica grudada. É um aço que se chama aço patinável, quando ele tem um pouco de cobre no meio da liga dele. Professor, eu nunca ouvi falar dessa alonização. Sempre que eu ouvi falar foi anodização mesmo. Anodização preta ou anodização de outras cores. Então, muitas vezes o pessoal chama a alodização de anodização. Então, quando você colore, não é... Você alodiza, você pode até anodizar, que você cria essa camada de alumina, e depois você colore ele com processo de alodização. Mas o que dá a cor não é a anodização. A anodização é simplesmente, assim, visto do ponto de vista estritamente químico. Quando você vê a anodização do ponto de vista estritamente químico, você está falando da criação de uma camada de alumina, e é isso que é a anodização. Aí, quando você colore, você dá uma alodização. Quando a gente chegar lá, eu vou dar uma revisada nisso, pode ser que eu encontre alguma definição diferente, mas é assim que eu aprendi. E com certeza, a anodização per si não é colorida, no alumínio ela é transparente. Ela simplesmente deixa o alumínio opaco. Ele tira o brilho e deixa opaco. Aí ele está anodizado. É o que acontece quando a gente pega a forma do pão e a forma de bolo de alumínio, esfrega tanto para limpar, aí ela fica brilhando. Aí dá um minutinho, sei lá, um tempo, e aí ela fica opaca, né? Especialmente se você pega e põe no forno, mesmo sem pôr nada por cima. Simplesmente põe no forno. A temperatura vai favorecer a oxidação. Aí ela vai ficar opaca. Perfeito. Obrigado. Você deu a dica perfeita aí. Opaca não é a palavra exata, mas ela perde o brilho, né? Você passa um brilho capricho, porque a avó de vocês, a minha mãe era capaz de fazer, que a gente não é capaz, não tem competência para fazer, que é arear, né? Que eles chamam, arear o alumínio. Vai tentar arear uma panela de alumínio para você ver se você consegue. Isso não é para qualquer um, não. Tem que ter habilidade. E aí ela areava, que você olhava assim no fundo da panela e ficava um espelho, né? Durava até a próxima cozida. O próximo arroz já não estava mais. E isso, além de você desgastar o alumínio, você está permitindo que, enquanto você tem alumínio exposto, o alumínio vá para a comida, ele não é legal na alimentação, o alumínio. Então, você gastou, você pôs alumínio na sua comida e você prejudicou a transmissão de calor, porque quando é brilhante, né, a parte de fora é brilhante, ela reflete o calor, não pega tanto calor quanto se for opaco. Então, fala para se sua mãe ainda areia a panela de alumínio, fala, mãe, isso é só prejuízo na vida da gente. É verdade que com o tempo que você vai areando a panela de pressão, a camada dela, da panela, a espessura dela vai diminuindo a ponto de correr risco de estourar a panela? Muitos anos. É difícil, porque a gente está falando aí de centésimos, milésimos de milímetro, né? Eu não acho que seja impossível, mas é muito complicado, muito difícil. Mesmo porque provavelmente o alumínio da panela de pressão deve ser alguma liga um pouco mais resistente do que o alumínio dessas panelas que não são de pressão, caneca, normal, tal, aquela que você olha para ela entorta, né? Não tem umas panelas que você olha feio para ela, ela entorta? Você pode ver que a panela de pressão ela não tem
não tem essa reação. Você olha para você, ela tem cara. Então, ela deve ser uma liga um professor. pouco mais resistente. Oi. Professor, mas não é impossível dela estourar, não, hein? Falo isso por experiência própria. Minha mãe mesmo já estourou. Mas é a válvula Infelizmente. protegida, né? Mas ela Mas estourou passa- ali onde limpa, no fundo dela? Isso. Opa, Mesmo então... com a válvula de segurança? Caraca, eu acho que não tudo Porque a válvula de segurança, ela rompe com uma determinada pressão, só que estava tão fina, que antes de atingir essa pressão, rompeu. Aí existe um outro fenômeno associado, que eu vou falar logo em seguida, deve dar tempo ainda. Então, propriedades mecânicas. Semestre que vem, a gente vai ver um ensaio. O primeiro ensaio que a gente vai ver na disciplina de ensaios mecânicos vai ser um ensaio de tração. E o ensaio de tração, a gente tira um monte de informação dele. Então, essas 4 informações e mais outras, a gente tira do ensaio mecânico. Então, a primeira coisa que a gente tira, se vocês olharem no nosso livro, nessa parte de tecnologia mecânica, está simplesmente escrito, acho que resistência, ou uma coisa do tipo. Espera um pouquinho só. Eu vou ler exatamente como que está no livro. Ele fala resistência mecânica no livro. Eu não gosto da palavra resistência mecânica, porque o material tem vários tipos de resistência mecânica. Um deles uma das resistências é a resistência à tração e à compressão, que normalmente é chamada de resistência mecânica. O que é isso? Com que força você tem que tracionar até o material se romper. Então, se você pegar um elástico, uma folha de papel, coisas bem pouco resistentes, né? E você puxar, você consegue puxar até quebrar. Se você pega uma varinha de madeira de 5 milímetros de lado, você já não consegue, na mão, estourar ela. Você vai acabar detonando ela na pegada ali, mas você não consegue estourar na tração, porque você vai prejudicar ela de outra maneira antes. Mas o limite de resistência, ou a resistência mecânica, o que o pessoal chama de resistência mecânica é, de uma maneira mais correta, é o limite de resistência, que é a resistência que o material oferece à tração, até ele se romper, até ele quebrar por tração. Você vai puxar com tanta força que ele vai quebrar. Existem outras maneiras de você atingir o limite de resistência do material que não seja puxando, mas vamos deixar isso por aqui. Uma outra propriedade mecânica é a elasticidade. Está no nome, né? Elástico. Então, qual que é a característica do elástico? Você puxa ele e ele volta para a dimensão que tinha. O que vocês acham? Vamos focar nos metais. Será que todos os metais que são sólidos na temperatura ambiente, porque a gente tem o Hg, mercúrio, que é líquido na temperatura ambiente, e você tem mais alguns outros materiais que, se ficam líquidos até 45, 50 graus, tem mais alguns outros metais que se liquefazem. Acho que, se não me engano, é o bismuto e acho que o germânio, se não me engano. O germânio, acho que é 45 graus, ele fica líquido. Mas vamos pensar nos metais do dia a dia nosso aí, os mais comuns, que são
alumínio, cobre, bronze, latão, aço. Vocês acham que todos esses metais, se eu puxar ele com uma força suficiente para deixar ele mais longo, imagina que eu pego uma barra de aço de 1 metro e eu puxo ela até ela ficar 3 milímetros mais longa. Será que ela vai voltar do jeito que estava? Vai fazer que nem um elástico, que vai voltar do jeito que era? Ou será que uma vez que eu puxei, não importa quanto, eu deformei ela, ela fica? O que vocês acham? Todo material tem um certo coeficiente de elasticidade, né? Eu não tenho a certeza se, por exemplo, o exemplo que o senhor citou, puxar o 3 milímetros, ela volta os 3 milímetros. Mas talvez voltar um pouco ela volta, porque até onde eu acho, todos os materiais têm um coeficiente de elasticidade. Todo mundo concorda com o Rafael ou tem gente que acha que não, que o metal não tem jeito? Deformou, quebrou? De acordo também. De acordo com o quê? Com o Rafael? Exatamente, que todo material tem uma elasticidade. Exatamente, vocês estão certíssimos. Todo material pode ser muito pouquinho, no caso de cerâmicas, por exemplo. Cerâmica tem um nada, né? Louça, vidro, cerâmica, eles têm quase nada, mas mesmo esses materiais têm. Só que esses vão ter lá milésimo de milímetro. Uma barra de aço já tem, de 1 metro, já vai dar alguns milímetros. Quem que assumiu o controle aí, pessoal? Então, todo material tem alguma elasticidade, e os metais principalmente. Todos os materiais sólidos, né? Material líquido, para ter elasticidade, ele tem que estar num contenedor sólido. Ele até pode apresentar elasticidade, mas ele tem que estar num contenedor sólido. Especialmente elasticidade à compressão. Professor, entrando em elasticidade, o que a gente falou alguns slides atrás, a própria dilatação é a prova viva da elasticidade do material, certo? Ele expande ou contrai, mas ele depois volta ao seu estado natural. Isso é elasticidade também, não é? Não, isso não é elasticidade. São dois fenômenos diferentes. Na elasticidade, eu estou impondo uma força e eu provoco a deformação pela imposição da força. Na dilatação térmica, eu não pus força nenhuma, só pus energia através da temperatura. Só aqueci. E mesmo sem eu ter feito qualquer força, ele dilatou. E enquanto eu mantiver aquela temperatura, ele vai ficar com aquele tamanho. A hora que eu tirar a temperatura e permitir que resfrie, ele vai voltar ao tamanho que tinha. Então, esse é um fenômeno que a gente chama de dilatação térmica. O outro fenômeno é elasticidade. Eu coloco uma força, vamos pensar de tração, ele vai aumentar de tamanho, eu retiro a força e ele volta, na mesma temperatura. Então, os fenômenos têm uma certa semelhança, mas não são o mesmo fenômeno. Ele é diferente tanto do ponto de vista macroscópico, quanto do ponto de vista atômico. A nível atômico é diferente. Não, sim, não são o mesmo fenômeno, mas a pergunta em si foi, a dilatação permite do material expandir ou contrair, isso tem a ver com o coeficiente de elasticidade do material? Não. Não? É isso que eu estou dizendo, não tem. Uma outra coisa, uma maneira... Normalmente, quando você puxa o material, é possível fazer diferente, tá? Mas você puxa num eixo só. E ele vai dilatar, ele vai aumentar de comprimento num eixo só. Já quando você aquece o material, não tem jeito, ele vai deformar nos 3 eixos. Ele vai deformar em X, Y e Z. Na elasticidade, não. Na elasticidade eu consigo colocar num eixo só.
se eu puser o esforço num eixo só. E o outro fenômeno é o contrário da elasticidade, a plasticidade. Eu quero que alguma coisa, depois de deformado, permaneça deformado. Exemplo típico que a gente estava falando agora, panela. Na panela, eu tinha uma chapa de material, existem panelas que são de inox, panelas que são de alumínio, panelas de cobre, mas eu tinha um desses materiais, e eu impus uma deformação nesses materiais, de maneira que ele sofreu uma deformação plástica. O que é uma deformação plástica? Ao contrário da deformação elástica, eu retiro o esforço e ele não volta mais do jeito que era. Imagina se a panela, você pegasse ela, fosse fritar uma pipoca, de repente ela virasse uma chapa de aço, uma chapa de alumínio. Ia ser ruim, né? Mas não. Como ela tem essa propriedade da plasticidade, deformou uma quantidade suficiente para que ela não volte mais à característica original. Winston, eu estou vendo agora que há 18 minutos atrás você fez uma pergunta. Quando vocês forem fazer pergunta no chat, pessoal, nem sempre eu estou observando. Então, sempre que tiver uma sonora aí, manda a sonora. E quem não tem microfone, dá uma cutucada no resto do pessoal aí para fazer a pergunta para mim, se eu não perceber, porque eu não deixo de responder quando tem uma pergunta. Mas a pergunta do Winston, que se a anodização era só um tratamento superficial, sim, é só um tratamento superficial. Beleza, obrigado. É que na hora não estava funcionando, deu uma pane aqui no meu microfone. Aí a galera tinha que ter... Eu até escrevi depois de você e não reparei, né? Tá vendo? Ah, mas beleza, agradeço. Vocês vão ver que eu sou um cara muito, muito atento mesmo. O cara esfrega na minha cara uma pergunta e eu não vejo. Acontece. Então, desculpa aí. Tensão de escoamento é uma outra propriedade também. O escoamento é o fenômeno que está entre a deformação elástica e a deformação plástica. Na hora que eu passo de um para outro, ocorre um fenômeno no material chamado escoamento. Então, eu posso ter dois aços que têm o mesmo coeficiente de elasticidade, que a gente chama também de módulo de Young, ele é chamado de módulo de elasticidade ou módulo de Young. Então, eu posso pegar dois aços vão ter o mesmo módulo de elasticidade. 1020, o inox, o 1045, o aço ferramenta, é aço, mesmo módulo de elasticidade. Então, eu posso pegar dois aços diferentes, que têm o mesmo módulo de elasticidade, mas eles têm tensões de escoamento diferentes, ou seja, eles vão passar da fase onde só acontece deformação elástica para a fase onde acontece deformação plástica também, em momentos diferentes. Então, esse é o escoamento, e a característica que mede o escoamento é a tensão de escoamento. Ou seja, não exatamente isso, mas vamos dizer, é a força que tem para escoar, né? Força que eu tenho que pôr para escoar. Tensão é uma coisa parecida com força, mas não é exatamente a força. A gente vai ver no próximo semestre resistência dos materiais e provavelmente o professor de elementos de máquinas, quando for falar de parafuso ou de rebite, vai falar um pouco de tensão para vocês. E por último, mas não menos importante, não tem as mecânicas ainda, depois a gente vai falar das teológicas. A gente tem pouco mais de 15 minutos, pouco menos de 15 minutos. A fluência. A fluência é um fenômeno que ocorre quando o material está submetido a um esforço, né, uma tensão, em alta temperatura,
Alta não é temperatura lá em cima, no caso do aço. Você tem uma temperatura chave, que a gente vai falar depois, que é a temperatura do ponto autônomo, que é 720 graus. Não estou falando nada parecido com 720 graus. Estou falando aí, aquecer o aço a 300, 400 graus. O aço vai ficar líquido a mais de 1000 graus. Se for um aço baixo carbono, um aço 1020, ele vai ficar líquido a 1250, quase 1300 graus. Se for um ácido de mais, quanto mais carbono, mais baixa a temperatura que ele fica líquido. Mas esse ácido, né, o baixo carbono, ele vai 1250, 1300 graus, não lembro de cabeça, mas tem jeito de a gente descobrir isso daí, para ele ficar líquido. Então, estou falando de 1/3 dessa temperatura. Estou falando de aquecer esse aço a 300 graus, mas a 300 graus, se eu deixar ele recebendo força, ele vai começar a sofrer um fenômeno chamado fluência. Ele vai começar a sofrer uma deformação permanente devido à combinação de temperatura e tensão, ou temperatura e esforço que ele está sofrendo. Então, a fluência é uma característica que muda de material para material. E, de repente, se eu preciso de alguma coisa que vai trabalhar dentro de um forno, o que não é incomum, por exemplo, teve uma empresa que eu trabalhava, a gente fazia a cura da pintura a 220 graus. Então, a peça ficava, não só para curar a pintura, mas ela ficava alguma coisa entre 25 minutos e meia hora dentro de um forno a 220 graus. Então, dependendo do material que o forno é feito, vai começar a acontecer um fenômeno chamado fluência. O forno vai começar a se deformar. Aí eu tenho que, se eu vou fazer um forno, já sei que vai estar nessa temperatura, eu tenho que escolher um material que tenha uma resistência à fluência acima do esforço que eu ponho, acima da temperatura que eu aplico. Depois tem a dutilidade. Dutilidade, fragilidade. Opa, eu pus utilidade lá embaixo outra vez. Opa, volta. Bom, depois vocês tiram esse repeteco aqui. Dutilidade, fragilidade, resiliência e tenacidade são fenômenos interligados. Tem uma certa semelhança entre alguns deles. O primeiro, o que é a tenacidade? A tenacidade, voltando lá atrás no ensaio de tração, que eu falei, que a gente tirou aquelas características do slide anterior, né? Essas características aqui todas saem do ensaio de tração. A resiliência também. Desculpa, a tenacidade também. Na verdade, tenacidade e resiliência saem daquele mesmo ensaio. A resiliência é a área debaixo da curva na fase elástica e a tenacidade é a área debaixo da curva total. E eles medem a capacidade que tem o material de se deformar sem romper, quanto de energia, basicamente, eu consigo colocar nesse material de modo que ele não se rompa. Então, o material tenaz eu tiro lá do ensaio de tração, mas a tenacidade me dá uma medida da resistência ao choque do material. E a fragilidade e dutilidade também me dão, em certa medida, a resistência que o material tem ao choque. Então, um material mais dúctil, ele aguenta mais choque sem se romper do que um material frágil. Então, a gente vai ver em resistência dos materiais, por exemplo, essas características aqui, ó. Limite de resistência e plasticidade e tensão de escoamento, desculpa, de alguns aços. A gente vai falar muito de aço 1020 e de aço 1045, o aço STM A36, que é parecido com 1020. Vocês vão ver que o limite de resistência do 1045, do 8640, do 4340 é muito maior do que o de 1020. Então, você consegue pôr muito mais força antes dele quebrar. Só que ele é mais frágil.
Se você der uma porrada nele, ele quebra com mais facilidade do que aquele que é mais dúctil, que é o caso do 1020, que resiste menos. Então, voltando àquilo que eu estava falando lá no início, né? Ah, e por que eu não uso só 1020? Porque às vezes eu preciso de uma resistência à tração maior. Por que eu não uso só 1045? Porque às vezes eu preciso de um material com mais resistência ao choque, maior utilidade. Ou seja, dependendo da propriedade que eu preciso, é o material que eu vou escolher. E a gente vai depois tentar, mais para o final do curso, ver algumas tabelas e ver, bom, se eu quero fazer alguma, sei lá, a ponta de uma britadeira, manja aquela britadeira manual que o cara segura para, né, que fica, tem um esforço do cacete que o sujeito faz ali para normalmente quebrar asfalto, quebrar concreto, aquele tipo de britadeira, a ponta dela tem que ser uma ponta com alta tenacidade, e mais do que isso, ela tem que ficar cada vez mais tenaz quanto mais porrada eu dou, porque senão vai quebrar logo de cara, vai detonar. Então, vamos falar, né, escolher um material para aguentar desgaste, um material para fazer uma construção genérica, nada a ver. Então, aí a gente vai procurar ver como selecionar os materiais. Então, essas são outras propriedades aí que todas elas têm a ver com a deformação ao impacto, elas têm alguma ligação com aguentar porrada, em resumo, mais ou menos. Em situações diferentes, às vezes. Então, a resiliência é quando, na verdade, eu vou pondo energia, mas vou pondo devagar, né? E a tenacidade já é na porrada. A fragilidade é que não aguenta a porrada. A dutilidade aguenta a porrada. Aguenta o impacto, né? Eu falo porrada porque é uma língua que vocês estão mais acostumados a falar, mas a palavra correta é impacto, ou choque. Por último, mas não menos importante, temos 2 minutos para falar de algumas propriedades tecnológicas. Por exemplo, se eu vou soldar um material, eu tenho que ver como é que é a fusibilidade dele, como é que ele se torna líquido, como que ele se funde. Então, eu tenho que ter uma noção da fusibilidade, uma propriedade que eu preciso saber para fazer uma solda adequada. A temperabilidade é uma propriedade que é o seguinte: se você pega um aço, alguns aços, não qualquer um, mas muitos, se você pega alguns desses muitos aços, aquece ele até um determinado ponto e depois resfria, aí dependendo do aço, é a velocidade com que você pode resfriar, o que você tem que resfriar. Vou falar, se você pegar um 1045, por exemplo, você tem que resfriar ele em poucos décimos de segundo, 2, 3 décimos de segundo, para você conseguir atingir essa coisa que chama têmpera, e que você mede através da temperabilidade. Tem um ensaio, que é o ensaio de Jomini, que mede a temperabilidade. Se você pega um 80 e... Então, um 1045, 1040, você tem que esfriar em 2 décimos de segundo, 1 décimo de segundo. Se você pega um outro aço que chama 4340, a gente vai ver a classificação de aço, tá? Não fica assustado por enquanto. Só estou falando, tem um outro tipo de aço que tem um nome, uma designação 4340. Se você pega o 4340, você pode esfriar ele no vento. Se bate um ventilador nele, ele já adquire essa dureza maior, que é a característica que a temperabilidade dá. Então, ele entra com uma determinada dureza antes de ser aquecido e sai com uma outra determinada dureza depois que esfria. E a medida de quanto ele ganha de dureza, a profundidade que a dureza vai e outras coisas é feito no ensaio de temperabilidade, que também é chamado de ensaio Jomini. Usinabilidade também existem alguns testes, alguns ensaios específicos para você ver se o material é melhor ou pior para usinar. O que é melhor ou pior? Você consegue tirar mais material
com menos passadas. Você vai usinar, você vai tirar material, isso que é usinar material, né? Usinar material é você tornear, você fresar, tirar material da peça. E quando você vai tirar o material, quanto melhor a usinabilidade, mais material você consegue tirar sem causar problemas. Então, isso que é a medida da usinabilidade. E, por último, mas não menos importante, tem um fenômeno que se chama fadiga, e o material apresenta uma resistência à fadiga. Resistência à fadiga, eu vou dar um exemplo com números. Vamos dizer que você tem duas barras, uma de alumínio, outra de aço. Se você pegar um alumínio 7075, que é um tipo de liga de alumínio, e pegar um aço ASTM A32, eles têm mais ou menos o mesmo limite de resistência, a mesma resistência mecânica, mesmo limite de escoamento. Propriedades que a gente viu aqui. Então, o alumínio 7075 ASTM A36, que é um aço, eles têm mais ou menos propriedades parecidas. Se eu pegar um aço 1010, por exemplo, o 7075 tem 7075 T6, ele tem propriedades mais altas do que o aço. Só que daí eu vou fazer uma peça que vai ser submetida constantemente a tração e compressão. Vou dar um exemplo. Quem já viu um amortecedor do carro ou da moto, o amortecedor está constantemente sendo pressionado, né, e tracionado. Está o tempo todo sofrendo esse tipo de esforço. Se você andar 10 quilômetros de rua no Brasil, você tracionou e comprimiu o amortecedor milhares, talvez milhões de vezes no Brasil. Nos Estados Unidos, umas poucas vezes. No Brasil, milhões, milhares. Com certeza, dezenas de milhares em 10 quilômetros. Então, mesmo que você não tenha atingido aquele limite no qual o material vai se deformar, que é o limite do escoamento, se deformar de maneira permanente, aquele limite no qual o material vai se romper, que é o limite de resistência. Mesmo que você não atinja esse limite, se você pegar uma peça de alumínio, um dia ela vai se romper, independente do esforço, independente da dimensão da peça. Já o aço, dependendo como você fizer o seu projeto, você vai encontrar um conjunto de esforço e dimensão da sua peça que ela nunca vai se romper. Ela vai durar para o resto da vida. E aí alguém pode perguntar, por que a gente usa alumínio então? Porque o alumínio tem uma massa específica que é 1/3 da massa específica do aço. Então, se eu fosse querer fazer um avião de aço, ele ia pesar o triplo que pesa um avião de alumínio. Ou seja, com as turbinas que a gente usa hoje, esse avião não ia levantar do solo. Eu ia precisar de triplicar a potência da turbina. Eu preciso gastar o triplo em combustível. Então, no avião, o alumínio é o material por excelência. Alumínio e titânio são os materiais. Agora, dá para usar alumínio e titânio em todo lugar no avião? Não, porque na turbina as temperaturas chegam acima de 700 graus. Acima de 700 graus, qualquer liga de alumínio derreteu. Fundiu. Qualquer liga de alumínio fundiu. Então, na turbina, dentro da turbina, eu não posso ter alumínio. Mas nas asas, nenhum problema de ter alumínio. Na fuselagem, aquele corpo que está em volta, nenhum problema de ter alumínio. Hoje em dia tem fuselagem e asa, parece até de material de compósito, né, de fibra de carbono. Alguém falou isso na última aula, eu queria ver, acabei não indo atrás. E com isso, a gente encerra, então, a nossa aula de hoje. Desculpa pelas interrupções, mas é um motivo nobre, pessoal. De boa. Tranquilo, sem problema. Então, ficou por aqui.